Boa tarde, boas-vindas a todas as pessoas que nos assistem. Meus cumprimentos, em especial cumprimentos aos painelistas desta tarde. Sou vice-presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia e estou tendo a honra de moderar o primeiro painel do 31º Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste, que traz como tema cenários de referência, planos e estratégias para o desenvolvimento do Nordeste. A questão do desenvolvimento nordestino e das suas desigualdades regionais e sociais tem sido um fator secular, um desafio secular, que apesar da nossa crença como economistas de que há solução para estes problemas, eles têm se mostrado problemas insuperáveis. E os dados refletem esta realidade, na medida em que, se nós tomarmos os últimos 70 anos de referência, veremos que o PIB do Nordeste se situa entre 13% e 14, alguma coisa por cento do PIB brasileiro, enquanto que a sua população corresponde a 28% da população brasileira. Isto é um hiato e um desequilíbrio estrutural que não ocorre em nenhuma outra região. A consequência é que a renda per capita dos nossos estados se situa invariavelmente, também no mesmo período, em torno de metade da renda per capita brasileira. Isto parece indicar que há uma interação, eu diria, regressiva entre fatores não só de natureza econômica, mas também institucional e social, portanto, política, gerando aquilo que Gunnar Myrdal definia como um processo de causação cumulativa, que engendra um processo, uma condição de atraso da qual os estados não se libertam. A despeito das mudanças da estrutura produtiva e da matriz produtiva da nossa região, esses dados e outros que nós poderíamos aqui levantar, me parece que todo este período o Nordeste, na verdade, atravessou uma longa etapa de decadência relativa. O Josué de Castro, em 1946, em uma obra seminal sobre a fome no Brasil, dizia que metade da população brasileira não dormia porque tinha fome, e que a outra metade não dormia com medo dos que tinham fome. Passado quase 80 anos, a última pesquisa de orçamentos familiares do IBGE dão conta que 55 milhões de brasileiros vivem nesta condição, e dos quais 48% estão no Nordeste, o que corresponderia aproximadamente a 44% da população da nossa região, que ainda não dorme porque tem fome. Este é um dado dramático, intolerável, de se falar em fome no país, que é uma espécie de terra de Canaã. Então, isso nos traz um certo pessimismo, mas, por outro lado, quando pensamos nas palavras de Celso Furtado, que dizia que o desenvolvimento não é um ato de fé, mas ele decorre de uma vontade manifesta, a vontade política de construí-lo, isso nos traz a esperança. E me faz lembrar também, por falar em ambientes e personagens da nossa região Nordeste, de Ariano Suassuna, que, perguntado sobre o seu sentimento em relação, não sei se ao Brasil ou ao Nordeste, ele se dizia um pessimista esperançoso. De modo que nós estamos aqui hoje à tarde para falar da esperança. E, nesse sentido, nós estamos recebendo, como painelista desta tarde, ilustres personagens que eu falarei aqui rapidamente e, naturalmente, o currículo resumido, muito resumido de cada um deles, será dito na medida do desenvolvimento dos trabalhos. Então, o primeiro tema da tarde será o estado atual do desenvolvimento regional, que será apresentado por Luiz Esteves, economista-chefe do BNB. Na sequência, o tema Planos e Estratégias para a Economia Regional, que será apresentado por Ana Cláudia Arruda, do Corecon Pernambuco. E na terceira etapa, Planos e Estratégias Estaduais de Desenvolvimento Econômico, numa sequência de estados, iniciando por Roberto Santos Matos, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento do Maranhão e conselheiro do Corecon do Maranhão, Expedito Parente, diretor da Agência de Desenvolvimento do Ceará, Francisco Nunes, presidente do Corecon Paraíba, e, por fim, o amigo Ranieri Muricy, superintendente de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento da Bahia. Então, neste momento, nós iniciamos
dando a palavra ao professor Paulo, ao Luiz Esteves. Continuo? Posso continuar? Bom, então, apenas para apresentar sucintamente o Luiz Esteves, ele é doutor em economia pela Università degli Studi di Siena, Itália, uma belíssima città della Toscana, certo, Luiz? E atualmente exerce as funções de economista-chefe do Banco do Nordeste do Brasil e editor-chefe da Revista Econômica do Nordeste. Permita tratamento familiar e próximo, Luiz, e a palavra é sua. Você tem 20 minutos para expor as suas reflexões. Muito obrigado, é um grande prazer estar participando desse primeiro painel, parabenizar a organização, a realização, o Corecon Ceará, os demais Corecons aqui da região, o COFECON, esse 31º encontro de entidades economistas do Nordeste, um prazer muito grande a gente poder estar fazendo essa discussão, que eu acho que foi feita uma introdução muito cirúrgica do tema, porque de fato é um período muito longo, no qual foi feito um esforço muito grande em determinados momentos para que a gente tivesse uma redução mais acelerada das desigualdades regionais. No caso do Nordeste, a gente teve um período curto de tempo onde essas desigualdades elas foram de uma forma tímida, mas de alguma maneira foram se reduzindo, mas acabou tendo uma reversão, né? Mas eu acho que é possível tentar tirar algum aprendizado desse período onde a gente teve algum êxito, assim, na redução das desigualdades, mesmo que muito lento, muito menos do que nós gostaríamos, que é o período que foi entre 2000 e 2015, né? Entre o período 2000 e 2015, a gente observa ali que naquele período a gente se falava ali que o Brasil tinha um PIB potencial de 3,5%, cresceu uma média de 3% no período, e durante todo esse período o Nordeste cresceu a taxas maiores, ele cresceu em média 1 ponto a mais do que crescia a economia brasileira. E, evidentemente, isso não é suficiente para reverter o processo das desigualdades regionais, de novo, né, não na velocidade que nós gostaríamos, mas sinalizava, né, que a gente caminhava pelo menos no sentido correto, né. Naquele período, eu acho que... desculpa, pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Obrigado. Então, o que acontece é que naquele período, entre 2000 e 2015, a gente teve um principal direcionador ali desse evento, né, do Nordeste crescer a taxas maiores. E aqui eu não estou falando da taxa de crescimento per capita, eu estou falando do crescimento do PIB mesmo, né, você tem diferentes crescimentos de população, isso ajudou também não a reduzir tanto a desigualdade de renda per capita, mas ali a gente tinha uma discussão de dinâmica que eu acho que é importante, porque na hora que você analisa o grande direcionador daquele momento, a gente teve um crescimento muito grande de cidades interioranas, cidades no interior da região, no interior de cada um dos estados, né? Então, se a gente for olhar com uma lupa, a gente vai ver que a gente tinha ali mais de 40 municípios espalhados ali, principalmente na região semiárida, em quase todos os estados do Nordeste. Você é capaz de pelo menos citar uma cidade de porte médio que crescia a taxa muito elevada. Isso tem a ver com um fenômeno que é muito importante no crescimento e no desenvolvimento da humanidade como um todo, que são as cidades, a urbanização, né? Então, se a gente for olhar grandes avanços econômicos,
ao longo da história, isso mesmo antes de capitalismo, onde o capital nem existia, nem era uma realidade como um todo, você tem ganhos de bem-estar e de crescimento econômico decorrentes da urbanização. Então, a gente observou ali um conjunto de cidades que foram beneficiadas com o aumento da urbanização, principalmente fora do litoral, e aqui a gente está falando de interior mesmo. E é um fenômeno que aconteceu e que precede, né, toda a fase de desenvolvimento importante, inclusive no Brasil, né? A gente pega, por exemplo, os estados do Sul, do Sudeste, geralmente começava assim, com você uma concentração muito grande nas capitais e depois você tendo alguns polos de crescimento, alguns polos de desenvolvimento no interior. Isso a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente viu no Paraná, Santa Catarina, inclusive tem uma cidade do interior que é maior, em termos econômicos é maior do que a capital. O estado de São Paulo aconteceu isso, o estado de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, e depois uma região que na realidade ali na década de 70, 80, se tinha a dúvida se, quando a gente fala de grupos de convergência, né, se tinha ali os grupos das regiões mais ricas e as mais pobres, você tinha o Centro-Oeste, que ficava ali, ninguém sabia exatamente para onde ia, no entanto, que foi contemplado na política regional da Constituição de 88, inclusive com fundo constitucional, e, de alguma maneira, eles, com o avanço ali da agricultura, principalmente da soja, conseguiram também fazer com que algumas cidades ali do interior da região centro-oeste tivesse crescimento muito grande, né? Então, esse ponto é importante, mas é interessante porque na hora que a gente olha essa urbanização, é claro, você teve um conjunto de políticas públicas muito importantes que foram constituídas desde a época de 88, né, onde acho que foi a primeira Constituição que de fato tentou endereçar de uma forma mais efetiva ou com planos mais ambiciosos a redução das desigualdades, inclusive com os fundos constitucionais, aqui o Fundo Constitucional do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, além de outras possibilidades de política pública, mas a gente também teve, entre 2000 e 2015, uma dinâmica macroeconômica que também ajudou bastante esse aumento da urbanização, né, no interior do país, e aqui a gente está falando no interior do Nordeste, você tem ali um adensamento muito grande de atividades, de serviços na área de educação, na área da saúde, você teve o crescimento em termos reais de salário, né, e você também teve uma redução importante das taxas de desemprego. Então, todo esse conjunto de fatores, se fala muito das políticas sociais, obviamente elas foram importantes, mas ali eu acho que elas foram só mais uma política dentre as vários determinantes que fizeram com que a gente tivesse avanços importantes ali, né? E, de novo, educação superior, serviço de saúde, próprio comércio, serviços que foram alavancados por conta dessa dinamização, né, e desse adensamento, inclusive de algumas outras cadeias, né, que não necessariamente da área de comércio e serviços, né. Então, o que acontece é que a partir de 2015, aí a gente já, toda aquela trajetória que a gente observava do Nordeste crescer, e principalmente o interior do Nordeste crescer a taxas muito elevadas, né, a gente vê um processo de parada brusca disso ali na crise de 2014, 2015, e desde então que a gente observa esse processo meio que estagnado, a gente crescendo em algumas circunstâncias até menos, não muito, mas menos do que a economia brasileira, isso muito associado a um desemprego que aumentou, a uma perda de salários, ou seja, aqueles efeitos que lá no passado foram positivos, agora eles estão contando com sinal trocado, né? Você tem uma debilidade no mercado de trabalho, não só em número de postos de trabalho, mas também como
como salários reais. Você também tem um problema muito sério, que é a perda da capacidade de investimento, né, dos estados como um todo, né, estou falando União, estados, municípios. Então, isso de alguma maneira também acaba comprometendo a situação, e você tem, depois da pandemia, um outro problema adicional que aparece, que é a inflação, né? E a inflação, ela, em geral, ela acaba afetando de forma negativa quase todos, é claro que alguns são beneficiados, né? Mas a grande maioria acaba perdendo com a inflação, e é claro que aqueles mais pobres, né, perdem mais quando comparados com os mais ricos. E aí é um pouco o que a gente verifica na região, que, de fato, sofre mais com os efeitos, principalmente inflacionários. A gente tem uma inflação ali que já está desde 2019, mas 2020, 21, 22, e provavelmente ano que vem a gente ainda vai ter uma inflação um pouco mais alta, 2023. Isso afeta muito o poder de compra, né, principalmente daquelas famílias que têm rendimento baixo e têm uma exposição muito grande à inflação. Então, vários daqueles fatores que foram benéficos, a gente observa que, de alguma maneira, não estão contribuindo desde 2015 para cá. Contudo, como foi dito, né, eu acho que a gente também tem que olhar não só a perspectiva das dificuldades, mas a perspectiva das oportunidades, tá? Porque a gente não consegue ter assim, a princípio, não tem nenhuma razão para acreditar que, uma vez que a gente consiga, né, mitigar todos esses efeitos, ou acabar todos esses efeitos aí da pandemia, que já veio logo na sequência de uma guerra num local muito estratégico, quando a gente fala de custos, né, de energia, então acaba gerando uma inflação muito grande, uma incerteza muito grande, afeta uma região muito rica, que é a Europa. Mas uma vez que a gente passe por todos esses desafios e volte para uma trajetória de normalidade, não tem nenhuma razão para a gente acreditar que essas cidades, ou aquelas regiões que foram importantes naquele processo do crescimento nordestino de 2000 e 2015 não seja retomado. Assim. O que era importante ali, que foi formação de mão de obra, você tem ali universidades, centros de pesquisa, alguns polos industriais importantes, não tem uma razão muito clara para imaginar que eles não possam retomar. E aí, eu acho que numa eventual retomada desse processo, eu acho que a gente retoma em condições melhores do que foram aquelas que a gente observou entre 2000 e 2015. Né? Eu acho que agora a gente tem um conjunto de direcionadores maior. Tá? Você tem, por exemplo, algumas... e aí a gente fala, por exemplo, energias renováveis, né? A gente tem, no Nordeste brasileiro, hoje o principal player de energia renovável no Brasil, na América, talvez no mundo. A gente tenha fontes importantes ali, recursos importantes de energia solar, energia eólica, agora hidrogênio verde também. Com certeza será um player importante na descarbonização da economia global. Já está acontecendo, a gente sente aqui no banco a quantidade de projetos que são financiados e tem uma demanda muito superior à oferta de recursos. A gente tem um segundo ponto que é a agricultura. Hoje a fronteira de agricultura de alta produtividade está no Nordeste, e a gente está falando Mato Piba, Bahia principalmente, Piauí, Maranhão, todos eles com produtividade muito elevada. Isso é interessante porque, na realidade, a gente observa que tem uma sinergia muito grande as regiões onde você tem agricultura, mas também cidades médias que avançaram bastante, tem ali Imperatriz, tem um desenvolvimento muito grande. É um pouco também o que aconteceu ali no Centro-Oeste, com Bonito, no Mato Grosso. E
portanto, assim, sem contar a questão da própria do empreendedorismo da região, né? Que eu acho que teve acabou sendo fragilizado pelas circunstâncias da economia, pelos choques adversos seguidos no qual a economia foi submetida, mas mostra bastante resiliência, né? Hoje claro, são pequenas empresas também, a exemplo das famílias, têm uma dificuldade muito grande quando expostas a efeito de inflação, mas o que a gente observa que traz uma dinâmica bastante interessante, principalmente em regiões urbanas, o empreendedorismo nas capitais nordestinas, principalmente. Então, na realidade, o que a gente observa é que uma retomada daquele processo, né, que a gente verificou lá no passado, que conseguiu, de alguma maneira, fazer com que a gente tivesse uma esperança de acelerar taxas de crescimento maiores, né, do que a economia brasileira, para poder reduzir a desigualdade, eu acho que elas podem ser retomadas até num cenário melhor do que foi no passado. Contudo, é importante também observar o seguinte: a gente está numa economia, a economia brasileira, ela de alguma maneira, ela é bastante linkada, né? Então, é claro que a gente tem que se aproveitar dos benefícios que quando as outras regiões também crescem. E aí a gente tem um desafio grande, né? Não só para a economia do Nordeste, como a economia brasileira como um todo, porque hoje, na hora que você olha, toda segunda-feira, por exemplo, sai aí o Boletim Focus de como as instituições bancárias, financeiras, as maiores consultorias econômicas do país estão avaliando o crescimento de longo prazo, e o pessoal cravando 2% como se fosse uma taxa de crescimento plausível, sem gargalos para a economia brasileira para os próximos anos. É claro que isso está relacionado ao fato de hoje a gente ter uma taxa de investimento em relação ao PIB muito baixa, né? Em 2014, 2013, a gente estava próximo de 20, isso aí caiu para quase 16, então, de alguma maneira, seria interessante a gente ter uma recuperação dos níveis de investimento próximos ou superiores a 20%, porque, na realidade, a taxa de investimento que a gente tem hoje é compatível de economia de primeiro mundo, economias que já, basicamente, resolveram o problema, né, do desenvolvimento quando comparado, né, com o globo, né? E aí eu estou falando dos países do OCDE, a gente tem taxa de investimento de países do OCDE ainda com deficiências muito grandes de países emergentes, né? Então, de alguma maneira, é importante a gente tentar recuperar a capacidade de investimento, é importante a economia brasileira voltar a crescer próximo de 3% ou acima de 3%, como PIB potencial nesse nível. Isso vai fazer com que a gente tenha um mercado de trabalho, um crescimento de salários reais mais efetivo, e isso foi o que trouxe também bastante benefício para a região. Você ter uma dinâmica de mercado de trabalho muito boa, você ter salários reais crescentes. Isso ajudou não só a redução junto de fatores e de eventos de sequência muito complicados. Uma vez passada essa situação, a gente está em situações até melhores do que foi lá no passado para tentar reduzir desigualdades. Luiz, olha, você sabe, nós estamos aqui no rigor de tempo por conta do exílio. Eu já concluí. Palestrantes, então eu lhe agradeço e vamos passar aqui ao segundo palestrante, que é a professora Ana Cláudia Arruda,
Ana Cláudia Arruda é economista da Universidade Federal, pela Universidade Federal de Pernambuco, possui doutorado em desenvolvimento urbano também pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrado em economia pela UFMG. Foi analista do SEBRAE em planejamento e gestão estratégica por mais de 20 anos, é professora adjunta do Departamento de Economia da Universidade Católica de Pernambuco desde 1998. Atualmente coordena o MBA de Economia e Negócios da Católica Business School e foi presidente do Corecon Pernambuco e atualmente é conselheira federal do COFECOM. Professora Ana Cláudia, a palavra Obrigada, é sua e tem 15 minutos, por favor. Prazer enorme estar aqui com vocês. Né? Gostaria de parabenizar, né, o Corecon Ceará pelo evento, né, e a todos os organizadores. Né? O tema que me deram é um tema extremamente difícil, né? Planos e estratégias para a região Nordeste. Não é fácil, né? Diante de uma conjuntura e de uma situação estrutural tão grave, né? Como o nosso moderador colocou aqui inicialmente, né? A questão da estagnação ela é muito séria dentro da economia nordestina. A palestra de Luiz Esteves foi brilhante, né? Ele coloca a conjuntura econômica, mas nós temos que nós sabemos que o problema estrutural é muito grave, né? De estagnação e de letargia. E aí eu fui ao nosso pai, né? Eu acho que o Celso Furtado é o grande ponto de partida para a gente analisar as estratégias, os planos e estratégias, porque foi ele que nos deixou o mapa, né? O mapa, o caminho e a luz para construir uma estratégia de desenvolvimento para a economia brasileira e a economia nordestina, que é onde ele se dedicou mais, né, através da realização dele, da grande realização que foi a SUDENE, né, onde ele se baseava nas mudanças estruturais para economias estagnadas, subdesenvolvidas, e que sofriam da letargia no seu processo de desenvolvimento, onde ele aponta, né, as modificações que elas poderiam sofrer, né, para sair desse processo, através de mudanças estruturais, não é, e de transformações também sociais. Né? Eu acho que esse é o escopo, e o caminho era a industrialização. Né? Eu acho que o grande lema, né, do escopo central do seu projeto, o caminho é a industrialização, que é um tema, né, e que é um setor perseguido por todos os países. Né? Todos os países em desenvolvimento, todo mundo quer, na verdade, a indústria. Né? A indústria que leva, o grande carro-chefe do processo de crescimento e desenvolvimento econômico, é ela que traz a riqueza, é ela que promove, na verdade, os efeitos, né, aglomerativos, os efeitos backward, forward, né, os efeitos multiplicadores, a qualidade e melhoria no emprego, a tecnologia traz tecnologia, difunde tecnologia, né, e nós sabemos, e aí Celso, embora tenha sido cassado, né, em 64, ele consegue deixar as sementes, né, dentro da economia nordestina. Os militares não conseguem, o governo da ditadura não consegue acabar com o seu projeto, né, e nós vamos ter, durante o período da década de 70, a atração de grandes projetos industriais dentro da região Nordeste, né, através da SUDENE. Né. Então, Celso consegue, portanto, né, trazer o seu modelo de desenvolvimento, embora a região Nordeste consegue atrair esses grandes projetos. Entretanto, na década de 80, é a década de crise, esses projetos são implantados, né, mas a gente sabe que o modelo de concentração ainda é muito grande no centro-sul do país, né, há uma tentativa de desconcentração aqui na região Nordeste, nos anos 80 a gente entra em crise, nos anos 90 a economia entra no processo de desindustrialização, né, acentuada. Anos 2000, há essa tentativa, né, de bolha de crescimento, de reindustrialização da economia brasileira nos governos de Lula e Dilma, né, e o Nordeste entra, portanto, não consegue, né, dentro do processo de desindustrialização que nós vemos sofrendo desde os anos 90, por perdas, inclusive, de São Paulo, né, que é o eixo do desenvolvimento, né, perdendo espaço, né, para o mundo todo, para as cadeias produtivas globais, não é? Nós perdemos aí participação no PIB. Eu estou com os dados aqui de participação do PIB. Em 1980, o Nordeste participava com 12% do PIB no Brasil. Em 2017, aliás, hoje, né, participamos com 14%.
o que é muito pouco, né? Nós evoluímos muito pouco, saímos de 12 para 14, né? Essa transformação, na verdade, andamos muito pouco, embora tenhamos tido grandes plantas industriais aqui na região, nos modernizamos, mas não nos desenvolvemos, né? Existe aí, veio a Constituição de 98, que inseriu uma série de políticas importantes, como o Luiz Alberto colocou, né, de inspiração celsiana, diga-se de passagem, que provocou mudanças estruturais importantes de transferência de renda, que foram importantes, inclusive, para dinamizar a economia, né, porque as cidades médias elas se beneficiaram muito. Eu lembro que a gente teve, o dinamismo também veio aí das transferências de renda, né, nos anos 2000, né, que se beneficiaram muito, né, a Bolsa Escola, a Bolsa Família, né, as pessoas passaram aí a se beneficiar, inclusive algumas atividades que permitiram até, teve eixos, atividades que se estruturaram até para exportação a partir da capitalização em algumas cidades médias aí, puderam se capitalizar, empresas, né, dentro das cidades médias, a partir dessa massa salarial que girava em torno dessas pequenas cidades do interior, a partir dessas políticas sociais, né, que foram importantes dentro desse modelo, né, nos anos 2000. A fronteira agrícola, né, que você citou, que a Matopiba é uma fronteira importantíssima, né, um eixo importante dentro da região Nordeste, mas que ainda não mostrou seus resultados efetivos em termos de transformação urbana. As cidades ainda continuam muito frágeis, os empregos também ainda não se transformaram, ela ainda está começando, né, em termos de transformações sociais, mas é um eixo importante aqui dentro da região Nordeste. Não é? Então, em suma, as desigualdades sociais elas persistem, né, dentro da região, a gente vê aí a média, né, a renda média ainda em torno de 56%, ou seja, temos muito ainda a caminhar, temos muito ainda a crescer, o que é um grande desafio. Né? Então, o que é que nós sabemos, né, em termos de região, o que é que nós temos hoje? Né? Sabemos que e aí eu chamaria a atenção para um trabalho recente de Aristides Monteiro do IPEA, Luiz Alberto, você é do ETEM, né, que mostra que houve, sim, um certo dinamismo das pequenas indústrias durante os anos 2000, no litoral nordestino, né, de pequenas fabriquetas produzindo, quer dizer, mesmo com o processo de desconcentração, a gente teve pequenas indústrias que se movimentaram, abriram, mas pequenas indústrias muito frágeis, né, que é um modelo que a gente conhece aqui dentro da região. Né, houve, sim, uma expansão, mesmo com o processo de desindustrialização. Então, o que é que a gente sabe, né, em termos de atividade produtiva, de tecido produtivo dentro da região ainda? Né? O que sabemos? A indústria ainda é frágil, né, embora tenhamos alguns complexos, né, poderosos, por exemplo, como a indústria automotiva aqui em Pernambuco, né, a Fiat, o próprio complexo químico-petroquímico aqui de Camaçari, né, que tem aí um processo de privatização que está, de certa forma, polêmico, né, que temos aqui o complexo de Suape, que são indústrias poderosas, mas o que sabemos em termos de tecido industrial e a fragilidade dele, né? A nossa indústria é frágil, pouco competitiva, voltada para a economia regional, né? Ela tende aqui dentro da região Nordeste ainda, diferente da indústria do centro-sul do sul do país. Não temos ainda capacidade exportadora, e eu acho que os agentes, né, os bancos de desenvolvimento, BNDES, SEBRAE, todos esses agentes deveriam se voltar para isso, aí um campo de trabalho realmente extenso, né, para se trabalhar, é de baixo valor agregado, tecnologicamente ainda precisa se trabalhar muita tecnologia, de pequena escala, não é? Avançamos, sim, na energia eólica, acho que o semiárido, esse é o grande desafio nosso, né? 65% das terras nordestinas, nós vivemos no semiárido, né? Então, esse é um grande desafio, né? O semiárido é formado de caatinga, né? Que é outro grande desafio, como transformar e como melhorar, né, e como beneficiar, né, o produto, né, a caatinga, né, e procurar novos produtos, né, a partir desse bioma, né, mas avançamos sim no conhecimento, é preciso transbordar esse potencial,
não é? Avançamos muito agora nos anos 2000, só para que a gente tenha ideia, 500 doutores foram formados até então, no ano 2000, nós contabilizamos 500 doutores em ciências da computação na UFPE, que é uma coisa extraordinária, né? É nível CAPES número 7, né? E nível CAPES 7, né? Então, é uma coisa extraordinária. Grande parte desses doutores estão espalhados no Brasil, fazem parte do Porto Digital, que é um celeiro aqui de inovação tecnológica, não é? Isso é um dado importante que nos aponta para essa economia do futuro. Não é? Bom, o que nós temos, né? Em conclusão, né? Estamos sim, né? E aí eu acho que o Luiz colocou, não é? A questão da semi-estagnação da economia brasileira. Ana, o Nordeste avançou. Ana, me perdoe interrompê-la, estou sendo avisada do seu tempo, por favor, eu diria que concluísse. E o que temos hoje é um processo assim, de reconcentração industrial na região sul do país, né, no modelo que o Cléber Campolina coloca, no trabalho recente, tem vistas regionais da indústria brasileira do século XXI, esse trabalho foi publicado agora em 2021, que reafirma o trabalho dele, publicado nos anos 90, não é? E que é preciso a gente repensar nesse modelo de reconcentração da indústria, e aí os bancos de desenvolvimento, todas as instituições, o BNDES, eu chamo a atenção para o BNDES, a presença do BNDES dentro da região Nordeste tem que ser mais ativa. Eu sei que o trabalho do Banco do Nordeste tem sido fantástico, tá? Em termos de fundos constitucionais, o trabalho que vocês têm feito, mas é preciso o BNDES trabalhar conjuntamente com o Banco do Nordeste em termos de infraestrutura, abrindo espaço, inclusive, em termos de infraestrutura, para que o Banco do Nordeste possa atuar eficientemente, né? Eu sei que vocês são muito bons nisso, nas operações dos fundos constitucionais, do FNE, mas é preciso que o BNDES volte e implante e trabalhe a infraestrutura aqui na região Nordeste do Brasil, para que a gente possa dar continuidade. Professora Ana, muitíssimo obrigado. Obrigado também. Na sequência, nós vamos ouvir o senhor Expedito Parentes, que atualmente é diretor de infraestrutura da ADES, engenheiro químico, graduado pela Universidade Federal do Ceará e pela École Nationale Supérieure des Industries Chimiques, na França, MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em engenharia química pela Universidade Federal do Ceará, coordenador executivo da plataforma Ceará 2050 e coordenador técnico do Comitê de Energia de Fortaleza 2040. Carlos Expedito, a palavra é sua, você tem 15 minutos, por favor. Todos e a todas, saudar ao Dr. Reinaldo, saudar a todos. Parece que ele não está na sala, Reinaldo. Eu estou já vendo, posso falar já? Não o identifiquei. Não. Bom, boa tarde a todos, me escutam? Gostaria de... Passamos, talvez temos que passar aqui, então, para o próximo palestrante, e quando o Expedito... Entrou, ele não está na sala, mas eu acho que ele está lá na tela agora. Era Expedito, não sei. Mas não está como o Corecon Ceará. Mas o microfone está fechado. Vai ficar cruzado não, que eles estão falando o que eu estou falando. Expedito, o seu telefone está desligado, o seu microfone está desligado. Agora, está me ouvindo agora? Desculpa aí a questão técnica, saudar ao doutor Reinaldo, saudar todos os colegas painelistas, saudar todos os participantes aqui do evento. Queria agradecer também a doutora Silvana, doutora Desirê, aqui da organização. E eu vim aqui com o chapéu de contar um pouco dessa experiência que a gente teve na construção coletiva da plataforma Ceará 2050. Né? Foram 3 anos, né, de um trabalho bastante saboroso, onde eu tive a oportunidade de participar como um dos coordenadores. Né? Essa construção ela contou com 2 equipes de colegiado que se complementavam, né? Uma representando o governo do estado do Ceará, liderado pela Secretaria de Planejamento, e outra, a convite da Secretaria, representando a Universidade Federal do Ceará, como sendo uma instituição
neutra, né, e uma instituição que dali surge todo o conhecimento, né, da nossa sociedade, conhecimento esse que é uma matéria-prima, talvez a matéria-prima mais importante, né, para essa economia do futuro. Bom, primeiro eu queria trazer aqui alguns tópicos dessa experiência. Esse diagnóstico, né, que foi apontado aí pelos colegas anteriores, ele é um diagnóstico muito comum, né, de praticamente todos os estados do Nordeste sofrem dessa baixa produtividade, né, um cearense médio, não é diferente do nordestino, ele gera metade da riqueza que um brasileiro médio, e isso explica um bocado de coisa, né? Isso explica, se a gente gera menos riqueza, a gente acumula mais pobreza, né? E tem uma maior dificuldade de combater essa pobreza. No entanto, né, talvez esse certamente é o nosso maior desafio. No entanto, o Ceará, especificamente, ele tem algumas conquistas que também nos traz um conjunto de aprendizados, né? Se nós olharmos, por exemplo, o número da educação no Ceará, né, o Ceará realmente rompeu, né, toda a estatística histórica que hoje contém a melhor educação pública do Brasil. Né? Vocês terem uma ideia do tamanho do trabalho que foi feito na educação aqui, segundo dados do IDEB, né, das 100 melhores escolas públicas brasileiras, mais de 70 estão no Ceará. Né? E a primeira não cearense que aparece no ranking é a 20ª alguma coisa. Então, mostra realmente que isso não era assim, né? Isso não foi um trabalho incremental. Houve realmente um rompimento, né? Um salto. E a gente fica sempre se perguntando como é que a gente faz isso também na saúde, né? Como é que a gente faz isso também na segurança. O Ceará, ele tem uma das piores arrecadação per capita do Brasil, né? Nós temos um povo, como a gente disse no começo, um povo pobre, né? E uma economia estruturalmente menor, né, comparado com outros estados, inclusive do Nordeste. Isso faz com que a nossa arrecadação per capita seja uma das menores do Brasil. No entanto, nós temos a maior capacidade de investimento público do país, quando a gente fala em investimento público pela receita líquida do Estado. Né? Além disso, nós temos também uma gestão hídrica muito importante, a despeito de sermos o estado mais semiárido do Brasil. 85% do nosso território é de semiárido. Então o Ceará, ele tem algumas vitórias que a gente, ao estudar que elementos, né, que ingredientes resultaram, né, nessas vitórias, isso pode ser uma boa luz de como a gente replicar isso para outros setores. E foi um pouco em cima disso, né, que nós iniciamos esse trabalho de planejamento, e que é interessante que essa análise, esse estudo, ele até corrobora a própria existência do Ceará 2050, porque esses 3 exemplos que eu trouxe aqui, dentre alguns outros, eles tiveram elementos de, primeiro, uma política de longo prazo, uma política continuada, não foi um trabalho curto, não foi um tiro curto, não foi um sprint, foi uma maratona. Além disso, não foi um trabalho de responsabilidade única de governo, foi um trabalho compartilhado com a sociedade, com a iniciativa privada, com as universidades, e foram conquistas regadas de inovações, né? E esses são os elementos que a gente procura trazer aqui para dentro do Ceará 2050, dessa plataforma de longo prazo. E aí, diante disso, a gente passou a ter a seguinte pergunta, que é uma pergunta de $1 milhão que nos perdurou, né, que nos acompanhou durante esse período todo, por se tratar de um plano de longo prazo, o que fazer para esse plano não ir para a gaveta, né, dentro do processo natural de transição, né, de política, nos nossos mandatos, que são curtos, de 4 anos, como é que a gente implementa um plano de 30 anos. Né? E mais uma vez a gente procurou não inventar a roda e buscar experiências bem-sucedidas, né, nisso, no Brasil e no mundo. Né? E a gente percebeu que existem também alguns elementos importantes, né, alguns ingredientes importantes que a gente tem tentado se agarrar. Primeiro, um processo de institucionalização, né? Ou seja, a gente buscar institucionalizar o planejamento de longo prazo dentro do governo do Estado do Ceará, né? Dentro da governança do Estado do Ceará. E nesse sentido, a gente recentemente aprovou uma emenda constitucional. Hoje, o PELP, né, que é o Planejamento Estratégico de Longo Prazo, ele é uma obrigação por lei.
né, o PPA, ele deve ser a serviço do PELP, né, com renovações a cada 10 anos. Então isso é uma conquista recente que, vamos dizer, que inicia um processo de institucionalização. Isso não é suficiente, a gente entende, a gente se reconhece, mas é um elemento importante para dar continuidade a esse plano. Além disso, um outro elemento importante que a gente entendeu ser necessário perseguir, nós, no processo de construção desse planejamento de longo prazo, nós criarmos uma cultura de engajamento e de pertencimento, né, para que os próprios participantes defendam este plano. E no nosso entendimento, eu acho que a gente conquistou boa parte dessa missão. Nós empreendemos um trabalho bastante complexo, com mais de 6 mil participações em todo dos 184 municípios do estado. 120 foram impactados, e isso causa, né, um sentimento de pertencimento pelas pessoas e pelas instituições que participaram da construção desse planejamento, né? E um terceiro elemento importante também, que a gente acredita que traz aí esperança para a continuidade desse plano, é a gente buscar medidas, buscar ações que sejam transetoriais, né, que sejam transversais. Por quê? Porque dentro das caixinhas, né, que é muito comum nos governos, quando uma descontinuidade, ela é mais fácil, que basta aquele gestor daquela caixinha decidir descontinuar. Quando você tem uma política transetorial, você tem que conversar com mais de um gestor para poder descontinuar ou continuar uma política, né? Então a gente também buscou ao máximo, né, essa transetorialidade, não só pensando na preservação do plano, mas também na própria complexidade dos problemas que exigem soluções complexas também, né? Bom, a gente percebeu que dentro de um processo de desenvolvimento como qualquer outro, muitas vezes, tão mais importante quanto os produtos desse plano, é esse processo de construção, né? O rastro que causa o planejamento de longo prazo, né? Daí o nosso esforço de tentar atingir o máximo de pessoas e instituições possíveis nesse processo de construção. A gente percebe que nesse período de 3 anos em que nós construímos essa plataforma, esse planejamento, o planejamento de longo prazo ele criou-se um certo momentum, né? Uma ambiência favorável a isso. Aos montes, né, nós víamos a Universidade Estadual do Ceará criando seu planejamento de longo prazo, a Casa da Indústria também com seu planejamento de longo prazo, alguns municípios também seduzidos, criando seu planejamento de longo prazo, e tudo isso de forma alinhada, né? Se nós olharmos, por exemplo, nós aqui que trabalhamos com planejamento, se perguntar quais são as ações, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é difícil alguém, a não ser um estudioso, que consiga compreender em detalhes, né, quais são as ações, as metas de cada um dos objetivos. Mas de uma maneira sistêmica como um todo, acho que todos nós estamos impactados, né, por esse esforço de planejamento de longo prazo, e é um pouco isso a pretensão do Ceará 2050. A gente reconhece, a gente sabe, né, que eu na minha casa, eu na minha empresa, qualquer um de nós aqui em nossas instituições, temos a prerrogativa de fazer o nosso planejamento, porque a gente responde por esse planejamento, né? O planejamento do Estado não substitui qualquer plano, mesmo que de longo prazo, de suas alçadas, mas ele pode ser uma referência disso, né? Ele deve ser uma grande referência para esse alinhamento de esforços. E aí eu queria fazer aqui uma referência ao que nós vivemos nos últimos 3 anos, que talvez seja algo absolutamente exótico, né, e atípico do que a nossa geração viu, né? Nunca a nossa geração viu o mundo inteiro tão orientado para combater um mal comum que foi essa pandemia, né? E trouxe resultados impressionantes, coisa que há 5 anos atrás, numa bola de cristal, nós acharemos absolutamente impossíveis de obtermos. A começar por 3 vacinas, cujo histórico, não mais de 3, né? Algumas vacinas cujo histórico de desenvolvimento seria de 20 anos. Nós fizemos isso em menos de 3 anos e conseguimos vacinar praticamente a população mundial inteira, né? Isso é um exemplo
de uma ação coordenada com um diferencial estratégico comum, né? Quando a gente orienta todos para um objetivo comum, para um desejo comum, a qualidade, né, do investimento, do empreendimento de tempo, de esforço, de energia é muito grande, né? E se a gente traz isso para o nosso estado, para a nossa região, o Nordeste, se a gente conseguiu combater essa pandemia, e aqui no Ceará eu diria que mais uma vez com algum muito êxito relativo a outras regiões do mundo e até do Brasil, por que não também combater a pobreza, né? Por que não também combater o desemprego, o problema da renda, por que não combater os problemas ambientais, né? Por que não combater esse problema da baixa produtividade do nosso estado? Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que os estados do Nordeste eles são muito parecidos, né, em muitos aspectos parecidos. Acho que todo mundo quer bem-estar, todo mundo quer equidade social, todo mundo quer diminuir a desigualdade, todo mundo quer distribuição regional, mas evidentemente que cada estado tem suas peculiaridades. Eu acho que o processo de planejamento estratégico ele exige coragem para escolhas. Talvez aí esteja um pouco a diferença de um estado para outro. Aqui no Ceará nós tivemos a coragem de priorizar algumas atividades econômicas que são tanto de vocação como de potencialidade para crescimento daqui no Ceará, né? Importante essa coragem para escolhas. E fizemos, diria assim, 4 ou 5, até anotei aqui com uma colinha aqui, nós fizemos 5 pilares, né, que a gente entende que são importantes, e aí com isso eu termino, não sei como é que está o tempo, mas são 5 pilares, rapidamente eu falarei, que nosso entendimento ele tem mais 2 minutos. 2 minutos, é suficiente. Com esses 5 pilares ele orientou toda a materialização do plano em propostas, né, de programas, ações e projetos, né? Esses pilares são, o primeiro deles, a excelência do serviço público ao cidadão, né? Enquanto a gente entender, porque o problema não é só ter um serviço público de má qualidade, o problema é ter um serviço público de má qualidade frente ao serviço privado de boa qualidade. Porque aí nós temos, além do serviço público de má qualidade, nós temos uma diferença em relação àquele que tem dinheiro para pagar. E aí com isso você financia a desigualdade, a falta de equidade, né? Então combater de forma massiva essa diferença de qualidade entre o serviço público e o privado, ou seja, precisamos buscar a excelência dos serviços públicos aos cidadãos. Isso é uma visão de longo prazo que permeia o Ceará 2050. Isso como instrumento de equidade, né? Um outro pilar importante é a ambiência de negócio favorecida, né? Nós precisamos dar condição para aqueles pequenos, médios, micro e grandes também a empregar o seu recurso e ter a coragem de investir em negócios e em serviços, em produtos no nosso estado, né? E aí tem uma série de fatores, né? Criar infraestrutura, aspecto de educação, oferta de capital humano, né? Desburocratização. Nós temos que prestigiar esses corajosos que têm a coragem de pegar os seus recursos e empreender na geração de emprego e renda. E aí fazer o mesmo do lado público. A gente precisa esse é o terceiro pilar. Precisamos da qualidade no investimento público, cada vez mais escasso, né? Nós temos uma vida cada vez mais longa e cada vez mais cara. Isso tem sido um desafio cada vez maior para o recurso público. Pedito, por favor, me desculpe, mas conclua por obséquio. Perfeito. Por favor. O terceiro pilar é inovação como instrumento de aumento da produtividade. E o quinto pilar, que é muito comum ao Nordeste, é a nossa convivência com o semiárido, né? Precisamos saber viver nesse ambiente de escassez hídrica. Eram alguns tópicos, deixo o restante para as conversas, para as perguntas e respostas. Estou aqui à disposição. Obrigado, Reinaldo. Desculpa. Obrigado a você. Eu quero iniciar pedindo desculpas a Roberto Santos, que saltei na ordem das apresentações, peço desculpas, mas o Roberto é graduado em Economia, com mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente exerce as funções de secretário adjunto de Planejamento e Orçamento. Eu tenho ouvido, tem umas vozes que estão interferindo aqui, eu não sei se querem falar comigo. Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA,
além de ser conselheiro efetivo do Conselho Regional de Economia do Corecon Maranhão. Caro Roberto, a palavra é sua e você tem 15 minutos. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Muito boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Eu quero dizer que é uma grata satisfação, primeiro, participar desse evento com vocês. É uma temática extremamente importante para o Brasil e que, infelizmente, há décadas tem sido deixado em segundo plano, principalmente no que concerne à pauta nacional. Então, falar sobre esse assunto, como falou a Ana Cláudia, além de muito desafiador, é extremamente oportuno por nós estarmos em um ano eleitoral, por ser um momento de reflexão. E nós, enquanto profissionais da área da economia, sem dúvida, temos esse papel de dar luz a esse tema e debater como estamos fazendo. Isso é muito benéfico à sociedade. E por isso eu aproveito para parabenizar a organização do evento, pela organização, pela forma como foi sequenciado os painéis, sem dúvida, foi muito proveitoso até aqui e será até o final, tenho certeza disso. Eu vou pedir licença, pessoal, para compartilhar uma apresentação. Não sei se a Shirlene pode me ajudar com isso, eu faço por aqui. Roberto, pode começar a explicação que a gente está tentando aqui exibir, tá bom? Ok, a gente está tentando exibir aqui. Roberto? Está sem som. Roberto, boa tarde. Você pode prosseguir com a sua apresentação. Ok. Bem, eu organizei uma apresentação, subdividi a minha fala em 3 momentos, né? Primeiro momento, a ideia é falar sobre o plano de fundo, né? Qual é o plano de fundo sobre o qual a gente inicia a discussão sobre o desenvolvimento e sobre as estratégias e também planos relacionados ao desenvolvimento. Por que o Brasil tem andado de lado, alguns aspectos os colegas já adiantaram. Além disso, qual é a oportunidade que nós temos em relação a esse assunto, o que está acontecendo, principalmente nos entes subnacionais estaduais, que pode nos dar esperança, nos dar uma certa alegria em relação a um outro caminho. E, por fim, eu gostaria de concluir com alguns desafios, alguns entraves que a gente precisa estar muito atento para que a gente possa enfrentá-lo e superá-lo em prol de um desenvolvimento não só dos estados, mas principalmente do Brasil. Eu fiz a minha pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico e isso me facilitou fazer o mapeamento das principais ideias-força dos autores que pensaram o desenvolvimento, né, os principais teóricos do desenvolvimento da década de 1950 até 2020. Eu organizei uma espécie de nuvem de palavras para tentar saber quais eram as ideias-forças principais, né, desses autores que tratavam sobre a temática do desenvolvimento. E aí, naturalmente, apareceram sobre 4 aspectos, sobre aspectos econômicos, sociais, ambientais e institucionais, palavras como investimento, como riquezas naturais, como produtividade, como sustentabilidade, meio ambiente, a cultura, a transparência, a necessidade de institucionalização, a necessidade de geração de conhecimento, de inovação, de pensar a qualidade do gasto público, de pensar a infraestrutura, bônus demográfico, planos econômicos, a ideia de longo prazo, enfim, veio um conjunto de ideias-força que me deixou particularmente muito curioso sobre como o Brasil está em relação a essas temáticas, né? E quando a gente junta tudo isso, a gente entende um pouco do porquê o Brasil anda de lado em relação ao seu desenvolvimento por décadas. Então, quando a gente percebe, por exemplo, o nível de investimentos públicos do Brasil de 1995 aos dias atuais, a gente percebe que o total de investimentos públicos realizado pelo governo central, pelos governos estaduais, empresas estatais e o governo municipal, ele varia entre 3%, 4% e 2%.
do PIB. Então, é um percentual relativamente baixo, e isso mostra que, não obstante o tamanho do Estado brasileiro, a carga tributária bruta brasileira, a gente tem uma pequena parcela dos recursos que efetivamente podem ser drenados para infraestrutura, para inovação e para outras áreas temáticas que nós comentamos anteriormente. Se a gente percebe, por exemplo, as taxas médias reais de crescimento do PIB per capita ao longo das décadas, a gente percebe que de 1900 até os dias atuais, a gente tem andado com um crescimento muito aquém do resto do mundo, e a gente viveu, na última década, de 2011 a 2020, a nossa segunda década perdida, né? Tivemos uma perda no crescimento real do PIB per capita da ordem de menos 0,6%, praticamente empatado com o que aconteceu na década de 80 e muito abaixo da performance dos outros países do mundo, inclusive países de renda média ou de renda baixa, o que é extremamente incoerente com a realidade brasileira, com as riquezas naturais e com todos os fatores de produção que nós dispomos. Se a gente pensa na perspectiva de produtividade, a gente verifica que dos países mais produtivos, pensando em o valor produzido em dólar por hora, que o Brasil está totalmente fora da curva dos países mais produtivos. Enquanto países como a Noruega, Luxemburgo, a Alemanha, têm uma produtividade de mais de 75 dólares por hora, o Brasil tem algo em torno de 10,78. É um valor muito parecido com os países que têm piores produtividade de dólar por hora. Então, isso mostra que o Brasil está mais próximo desses países que têm condições de baixa produtividade do que os países que têm alta produtividade. Um outro aspecto relevante também é a regressividade tributária. A gente pode ir avançando, eu vi que o slide está, a gente pode ir avançando, por favor. Então, aqui eu falei sobre os investimentos, podemos avançar. Podemos ir avançando nos slides, por favor. Mais um. Da produtividade que eu comentei, pode avançar mais um. Pronto, aqui da regressividade. Esse primeiro gráfico, o gráfico 5, ele mostra a arrecadação de impostos em percentual do PIB versus o PIB real. O que a gente percebe? Né? No eixo vertical é o percentual do PIB, da carga tributária ou da arrecadação, e no eixo horizontal é o PIB per capita real, né? Igualado nos países que estão contidos nesse gráfico. Então, o que a gente percebe é que o Brasil dentre os países de menor PIB per capita, aquele que apresenta, desses selecionados, o maior percentual de arrecadação de impostos em proporção do PIB. O gráfico 6 abaixo, ele demonstra a composição relativa da carga tributária, demonstrando o caráter regressivo, onde a maior parte dos impostos brasileiros, que estão em barra amarela aí no gráfico, eles são impostos diretos, né? São derivados do consumo, principalmente bens e serviços, mostrando exatamente a regressividade tributária brasileira. Podemos avançar. E esse último gráfico, para a gente passar o pano de fundo para a próxima etapa, ele mostra o retorno do gasto à população, né? Ele compara a carga tributária bruta brasileira de 2016 com o resultado do IDH de 2017. Então, o que a gente percebe é que o Brasil ele possui uma carga tributária que é superior aos países de renda média, mas ele possui um resultado, em termos de qualidade de vida, se nós mensurarmos pelo IDH, muito aquém da média da OCDE, que é essa reta pontilhada, e da maior parte dos países que estão contidos nesse gráfico. Então, isso mostra que a qualidade do gasto público no Brasil, se a gente pensar o Estado brasileiro como um indutor do desenvolvimento, um agente econômico que seja capaz de gerar infraestrutura, de aperfeiçoar o processo de inovação, de gerar progresso tecnológico, a gente percebe um retorno baixo do Estado brasileiro. Para resumir, que o Brasil anda de lado em relação àquelas premissas que são consideradas por aqueles autores como fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação. Podemos avançar?
Então, em resumo, o que a gente percebe do pano de fundo é que o conjunto da sociedade brasileira ela tem fracassado, esse conjunto tem fracassado em relação ao desenvolvimento econômico, e não obstante a existência de boas práticas observadas em algumas localidades, a exemplo do que comentou o colega do Ceará. Então, apesar da gente ter boas práticas nos entes subnacionais estaduais, principalmente, o conjunto da sociedade brasileira tem fracassado, porque quando a gente vai ver os números em relação a essas ideias, forças que são importantes para o desenvolvimento, a gente percebe que o Brasil ele anda de lado e apresenta resultados insuficientes. Então, o segundo ponto é pensar que oportunidades são essas, o que está acontecendo nesses entes subnacionais que é importante e que nos dá uma esperança em relação ao desenvolvimento do Brasil e especificamente do Nordeste. Podemos avançar? Falou uma, pode voltar uma, por favor? Então, o que a gente percebe, né? A gente percebe primeiro que existe um conjunto de boas práticas que são realizados pelos entes subnacionais. O colega do Ceará deu o exemplo da educação, mas a gente tem um conjunto representativo de outros exemplos similares. Aqui no caso do Maranhão, a gente tem um excelente resultado em relação à administração penitenciária, mas isso é algo que é observado em outras áreas temáticas ao longo do Brasil, e a gente percebe também um processo de fortalecimento de uma cooperação federativa, com parcerias com o segundo e terceiro setor. Nós tivemos uma reorganização que permitiu o fortalecimento de parcerias com o setor público, o terceiro setor se fortaleceu nos últimos anos, surgiram consórcios interestaduais, então essa cooperação e essas parcerias têm se adensado de uma forma bastante interessante. Além disso, a gente percebe, em alguns casos, gestão estratégica de pessoas, com ampliação de lideranças no setor público capazes de mobilizar, de sensibilizar e de transformar algumas premissas que às vezes são entraves para o desenvolvimento. Alguns casos, pacto de resultados e contrato de gestão, ampliação de iniciativas relacionadas à busca por eficiências em compras e a mensuração e redução de custos no setor público. Então, são áreas novas que têm se desenvolvido rapidamente em alguns estados do Brasil. A ideia de governo digital, com foco no usuário cidadão, de governo aberto, alguns casos de participação mais forte, com transparência e controle social, definição de políticas públicas com base em evidências. Em alguns casos, a gente percebeu o fortalecimento do monitoramento e da avaliação, a realização de avaliações de impacto, buscando medir o resultado e o impacto efetivo das políticas públicas, governança de dados para a tomada de decisão, isso também cresceu muito, a gente percebeu na pandemia o quanto isso se fortaleceu com o monitoramento da pandemia, os casos de Covid, a vacinação, dentre outros assuntos, o potencial de ampliação de infraestrutura e inovação a partir dos marcos regulatórios. Os novos marcos regulatórios, como o do saneamento, abriam novas oportunidades que antes nós não tínhamos em termos regulatórios. Isso aconteceu também em outras áreas, e isso, sem dúvida, gera novas oportunidades para parcerias com o setor privado, para aumento da eficiência, entre outros aspectos. E a volta do interesse pelo planejamento, com foco no equilíbrio das contas e elevação da capacidade de realização de investimentos, que é o ponto central da provocação em relação a esse tema, que é a capacidade dos entes subnacionais de pensar estrategicamente, de gerar planejamento de médio e longo prazo. Roberto, você tem 2 minutos, me desculpe essa intervenção, tem 2 minutos para concluir sua apresentação. Só mais 2 slides, Reinaldo. Então, eu fiz um mapeamento para observar quais estados subnacionais pensaram planos de longo prazo, né? E eu identifiquei 19 planos. Então, são iniciativas que pensam o desenvolvimento dos estados para além da lógica do PPA, para além da lógica de médio prazo de 4 anos. Alguns desses em andamento, outros já elaborados. Aqui o exemplo do Ceará 2050, nós estamos também elaborando aqui no Maranhão, o Maranhão 2050, e esse é um exemplo de vários outros estados. E a gente vai para a parte final, que é o último slide, que fala sobre os desafios. Então, a gente percebe que tem boas oportunidades,
que o Brasil tem andado de lado em relação ao desenvolvimento, mas temos desafios, a gente precisa enfrentá-los. Que desafios são esses? Primeiro, a necessidade de enfrentar reformas estruturais de forma séria, com combate ao fisiologismo e à captura do Estado por grupo de interesse. Isso tem rondado a história política brasileira e tem impactado fortemente na governança no que diz respeito ao desenvolvimento. A ideia de disseminar, aprofundar e consolidar o que está ocorrendo no setor público em termos de inovação, em termos de desenvolvimento, que é exatamente o que eu falei anteriormente, aquelas boas práticas, aquelas iniciativas precisam, de fato, ter essa capilaridade e essa consolidação. A ideia de desenvolver um marco regulatório para institucionalizar o planejamento de longo prazo, com foco no desenvolvimento e na relação custo-efetividade, e a ideia de definir e pactuar modelos de governança para resultado, tanto internamente quanto com a sociedade, com o setor privado, com os municípios, a ideia de realmente se pensar um modelo que seja capaz de transformar. Eu percebi, fazendo um mapeamento daqueles planos de longo prazo, que alguns estados elaboraram, mas esses planos nem constam mais nos sites da Secretaria de Planejamento ou do governo, demonstrando que não estão sendo mais utilizados como um instrumento para a elaboração dos planejamentos de médio prazo. Então, se não houvesse governança... Me permita mais uma vez a desatenção, a intervenção, mas é que se o tempo concluir, eu pediria que você, por favor, concluísse com os 2 últimos itens da sua exposição. Então, em resumo, o que a gente precisa enfrentar alguns desafios que estão postos para, de fato, conseguir mobilizar o desenvolvimento em face de tudo aquilo que a gente vê como oportunidade acontecendo no setor público. Eu acho que o Brasil nunca esteve tão próximo de atravessar determinadas barreiras que historicamente estão colocadas. Obrigado. Muito obrigado também. Bom, o próximo palestrante é o professor Francisco Nunes, economista pela Universidade Federal da Paraíba, com especialização em desenvolvimento cooperativo e organização de pequenas e médias empresas agroalimentícias pelo CORE S.P.A. em Lucca. Vejo que todos amam a Toscana. Especialização em consultoria empresarial pela Sudene Sebrae em Recife, Pernambuco, diretor técnico do Sebrae da Paraíba e atualmente presidente do Conselho Regional de Economia da Paraíba, CORECON, já com 2 mandatos, gestões de 2021 e 2022, e sócio e consultor da TR Consult, empresa brasileira de consultoria e projetos limitada. Professor Francisco, a palavra é sua, 15 minutos. Ok, já ligando aqui o meu cronômetro, o temporizador, para me policiar, Reinaldo, e aproveitando para saudá-lo e, por extensão, também, né, saudando a presidente Silvana Parente, né, saúdo a todos os que estão aqui na sala virtual e a todos que nos assistem nesse instante aqui, né, pela iniciativa louvável do CORECON Ceará de retomar a realização do nosso encontro regional nordestino de economistas. Eu não sei se eu já consigo entrar aqui, se eu estou habilitado também para colocar umas lâminas aqui em PowerPoint, ou se teria que ser feito por aí, né? Eu vou tentar aqui, se eu estou habilitado, eu acho que não, só com vocês aí. Eu encaminhei isso para a Desirê. Se vocês puderem me habilitar, eu faço daqui, senão... Só um momentinho, viu? A gente está habilitando, tá? Tá, então, para ir ganhando tempo, né, que está contando, na verdade, o que eu vou apresentar é algo que tem uma conexão com o tema do nosso SINCE, que será realizado em novembro, né, o Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, né, que será realizado aqui em João Pessoa, e o tema central do SINCE é o papel do sistema COFECON-CORECONs no desenvolvimento nacional, né, na retomada do desenvolvimento, na superação da crise, e aí a gente ficou de, né, ver o que está acontecendo aí já em alguns estados. Nós temos uma proposta de apresentar uma agenda, né, em nível de Nordeste,
para os governadores eleitos, enfim. Então, nós estamos vivenciando uma experiência em termos de Paraíba, e é o que eu pretendo aqui apresentar para vocês, né, como nós estamos trabalhando. Isso está realmente em plena construção, porque esse movimento começou agora há menos de 90 dias, né, e nós estamos num período assim que eu acho interessante compartilhar até mesmo a metodologia, como é que está se dando essa construção. Eu não sei se para mim não está projetado aqui, eu não consigo habilitar, não sei o que está acontecendo. Se vocês projetam ou se vocês me habilitam. A gente não consegue daqui, você pode apresentar. Então, vocês podem me habilitar para que eu faça aqui Você pode mandar, que a gente projeta daqui. Você pode mandar. Eu mandei para Desirê, não faz tempo já isso. Era exatamente prevendo que eu não poderia, se eu não pudesse acessar. Só um minutinho, já vai apresentar. Ok. Bom, então, na verdade, esse movimento ele envolve empresários paraibanos, né, com predominância, né, para os setores da indústria e do serviço, mas também comércio, agropecuária, mas nós tivemos o cuidado de envolver nesse processo a academia, né? Então, na composição desse grupo, vocês poderão ver se os slides forem apresentados, e aí eu fico aqui. Opa! Bom, se puder botar em modo apresentação. Reinaldo, você me dê uma tolerância aí, Reinaldo. Porque o tempo está passando, eu estou olhando aqui meu cronômetro, já se vão quase 5 minutos e a gente não consegue ter isso na tela aqui. Mas eu sou só o verdugo, a ordem Tá vem certo. Bom, aí tem a tela primeira. Vocês conseguem colocar em modo apresentação? Pronto. Não está em modo apresentação, está apresentando o slide já todo. Então, o que inspirou a criação? Vamos assim mesmo, já que não está conseguindo no modo apresentação aí, o que inspirou esse movimento, né? Esse trabalho, né, de passagem, é uma iniciativa que partiu basicamente do Corecon Paraíba, né? E a gente iniciou tentando sensibilizar alguns empresários, contando o que aconteceu no Ceará, né, com o Pacto do Desenvolvimento, contando o que aconteceu em Maringá, no Paraná, né, a partir de uma iniciativa que surgiu na Associação Comercial. Pode passar, por favor. Essas duas histórias, elas sensibilizam, né, começaram a sensibilizar. Nós tivemos um primeiro encontro, convidamos 12 empresários para saber se eles comprariam a ideia, e dos 12 compareceram 10, eles compraram a ideia, a gente transformou isso num café da manhã quinzenalmente, né? E a pergunta, né, se a gente podia fazer algo semelhante na Paraíba, como foi feito com o Pacto do Desenvolvimento do Ceará, como foi feito com o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que em 20 anos, em 19 anos, né, eles colocaram isso como desafio para Maringá ficar entre as 10 cidades melhores no Brasil, no ranking, né, para viver, morar e trabalhar, e eles conseguiram, em 2019, chegar à posição de número 1 no ranking. Está voltando. Então, isso realmente sensibilizou os empresários, os 10 que estavam presentes, compraram a ideia. No segundo momento, a gente transferiu isso para o café da manhã quinzenalmente, e aí já foram 15. No terceiro café da manhã, aumentou mais 11, foi para 26. Hoje nós somos 36, amanhã, por sinal, é dia de café, né, com esse grupo. E a ideia, assim, qual seria o papel do grupo nesse contexto, né? Seria provedor de solução, né, fundamentada e execuível, e principalmente, né, de ser vigilante e cobrador
não é, das propostas que forem apresentadas. Eu acho que está... dentro de uma concepção, né, que é uma expressão muito do Sanguessi, que é um economista canadense, que ele diz que a execução supera a estratégia. A preocupação nossa não era só de ter um documento, de apresentar algo, mas de acompanhar, de cobrar, para que isso efetivamente pudesse ser executado. O tempo gasto para isso é dedicar 2 horas a cada 15 dias, né, para se trabalhar. Podem passar, por favor. Eu fico agoniado aqui. Então, o processo de mudança, né, isso a gente apresentou metodologicamente e o grupo aceitou. A gente entende que 3 coisas devem acontecer, basicamente, para que as coisas funcionem. É preciso ter método, né, o jeito de conduzir o trabalho, de sistematizar, de extrair a informação, enfim. É preciso ter paixão, né, por parte dos envolvidos, e é preciso trabalho de equipe. Como diz o Steve Jobs, né, que as coisas incríveis no mundo dos negócios, e aí, né, que gera desenvolvimento, e o grife é meu, eles nunca são feitos por uma única pessoa, e sim por uma equipe. E a gente também elegeu algumas premissas: participar com CPF, porque são pessoas importantes, influentes, CNPJs, né, muito estratégicos, mas a gente entendeu que é preciso participar com CPF, porque o grupo entendeu que a gente deveria abolir aquela coisa de dizer, não, eu não posso não, mas eu vou mandar um representante. E aí a gente entende que ninguém nunca manda um representante mais importante do que o titular, não é? O representante é sempre alguém que vai, né, que não está empoderado, que chega várias reuniões depois, que não consegue contribuir. Então, são somente os titulares. E uma coisa que também foi colocado é que era preciso ter comprometimento e ser apaixonado pela Paraíba, né? E por que essa questão? Porque eu me lembro que quando eu perguntei ao Silvio Barros, que foi um dos pioneiros desse movimento de Maringá, né, como é que eles fizeram para escolher as pessoas certas, ele disse, Chico, a primeira regra que nós estabelecemos lá foi escolher os apaixonados por Maringá. Aqui a gente também está escolhendo os apaixonados pela Paraíba. Decidimos, então, construir uma agenda de desenvolvimento aqui para o Estado. O porquê de agenda e não de plano? Porque a gente entende que o plano ele dá uma conotação mais abrangente. Esqueceu esse setor, esqueceu o outro. A agenda, literalmente, é algo dinâmico, né? Você agendou, mesmo que tenha compromissos para o curto, médio e longo prazo, mas na hora que você realiza, você já abre o espaço na agenda para ir, né, dinamizando e acrescentando novos desafios. Podem passar, por favor. Bom, a denominação que nós tiramos, né, foi de criar esse farol do desenvolvimento, a estratégia, né, para convidar o grupo, né, que seriam pessoas comprometidas. A gente entendeu, né, em função até do momento, de não convidar político no exercício de mandatos, não existe políticos, né, existe a sociedade organizada, existe a academia, existem empresários, podem passar, porque o tempo está correndo. E aí, né, o ideal era que tivesse em modo apresentação, mas vamos lá. A ideia de construir a agenda é que nós elegemos aqui pilares do desenvolvimento, né? Inicialmente pensávamos em trabalhar com setores, mas a ideia do pilar é que o pilar tem a vantagem de ser transversal. Então, por exemplo, se a gente escolhe como um pilar questão da suficiência hídrica, né? Peraí, já não volta lá, por favor. Da suficiência hídrica. Então, essas coisas acontecendo, eles beneficiam transversalmente, né? Se você tem energia, se você tem água, você tem a agropecuária, né, sendo beneficiada, você tem a indústria, você tem o comércio, tem o serviço, tem o turismo, você tem tudo isso, tem a sociedade em geral. Para que os pilares sejam trabalhados, a gente definiu
a questão das estratégias de atuação, né, e essas estratégias estão agora em plena fase de construção. Os 10 pilares, pode passar a lâmina seguinte, nós escolhemos 10 pilares do desenvolvimento, aqui está na ordem de prioridade, né, foram 20, a princípio, selecionados num brainstorm, mas a gente fez uma fusão. Passa a lâmina seguinte, que fica melhor para ler os pilares. Então, os pilares foram esses, né? Melhoria do ambiente de negócio, bem na linha do que já foi colocado aqui hoje, né? Ciência, tecnologia e inovação, cidades sustentáveis e inteligentes, educação empreendedora e profissionalizante, estrutura e logística, né, na parte hídrica, aeroviária, rodoviária, ferroviária e marítima, energias renováveis, né, marketing institucional, eficiência na gestão pública, incorporação imobiliária e a questão do crédito com fundo. Pode passar, por favor. As fases são essas, né? Quer dizer, a gente iniciou a fase 1 mobilizando as pessoas, a fase 2 sensibilizando, a fase 3 escolhendo e fundamentando por que escolhemos esses 10 pilares, a fase 4 sistematizar o documento, elaborando estratégias e ações para que os pilares sejam trabalhados, a fase 5 é o transbordamento, onde a gente vai está conversando já com os candidatos a governo do Estado e após a eleição, né, sentando aí, convidando para o café da manhã a bancada federal, a bancada estadual do Estado, as principais instituições. Então, esse é o momento de transbordamento. E a fase 6 é exatamente a fase do acompanhamento, dos ajustes, né, para que a agenda seja cobrada. A gente entende que o desenvolvimento não é obra para que aconteça numa gestão apenas, em 4 anos, e essa proposta de agenda ela tem metas muito mais extensas. E esse movimento, ele pretende continuar. Por favor, pode passar. Já estamos finalizando aqui. Essa aqui é a composição hoje desse grupo, né? Nós temos 6 setores envolvidos, né? Indústria, comércio, agropecuária, turismo, serviços, a sociedade organizada. Esses 6 setores envolvem 23 segmentos e 36 CPFs, quer dizer, 36 representantes lá. Só que tem CPF aqui, por exemplo, aqui onde tem o etanol na indústria, esse CPF é o do presidente das usinas de álcool do Estado. Então, ele representa 10 poderosas usinas, né, 10 poderosos CNPJ. Você tem aqui, por exemplo, na agropecuária, o presidente da Federação da Agricultura. Você tem aqui no setor de serviços, na educação, 3 reitores, né? Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade a Uninasal. Então, aqui na parte de logística, por exemplo, tem um empresário que participa, que ele é presidente de uma associação nacional de logística, que reúne 12 mil empresas associadas, né? E na parte da sociedade organizada, nós temos o Conselho de Economia, nós estamos contribuindo com esse processo, com essa metodologia, com essa, né, sistematização. Tem a OAB, o presidente da OAB participa, o presidente do CREA, presidente do Fórum Celso Furtado. Então, essa é a composição. Amanhã a gente deve estar concluindo as estratégias desses pilares. A previsão é que esse documento fique pronto até 15 de setembro, e eu espero que no SINCE a gente tenha condição de já ter isso como algo consolidado, como algo em execução. Pode passar, por favor. As 2 últimas rapidinho, aqui não precisa ler, né? Vocês, né, talvez conheça até alguém, mas não é o caso. Essa aqui é a composição dos 36 participantes. E então, finalizando agora, né, eu agradeço pela atenção, muito obrigado e mais uma vez parabéns. Obrigado, Chico. Passo agora a palavra a Ranieri Muricy. Atualmente é superintendente de planejamento da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado da Bahia, economista, mestre em economia pela UFBA, professor da Universidade Católica de Salvador, teve origem profissional na Embasa como analista de saneamento. Ranieri, eu tive o prazer de conviver quando tive uma rápida passagem pelo governo do Estado, e
forjamos aí uma relação amigável. Ranieri, a palavra é sua e tem 15 minutos, meu amigo. Seu fone está desligado. Boa tarde a todos. É um prazer enorme poder discutir num fórum tão qualificado uma questão que me angustia muito, que é poder falar sobre um capítulo interrompido, né, da política regional, e que todas as iniciativas que se fazem nesse momento apontam que há condições da gente reinaugurar uma nova construção de política regional. Todos que me antecederam nas suas brilhantes falas, a começar pela do meu amigo Reinaldo, introduzindo o tema e demarcando a questão da desigualdade e da pobreza como uma condição imanente do próprio desenvolvimento. Isso na Bahia é pura realidade, dá conta da necessidade de que, dado o grau de organização que o Nordeste apresenta hoje, dado o período recente de desenvolvimento que apresentou, e dadas as condições que resultaram disso, me parece que não é sonhar muito imaginar que nós podemos construir um novo capítulo de política regional no Brasil. Qual é o problema disso? Temos um país de dimensões continentais e não há política de desenvolvimento regional. Essas iniciativas são iniciativas locais, e que houvesse uma política nacional de desenvolvimento, com certeza teríamos muito mais facilidade nesse caminhar. A encomenda que foi me dada foi falar um pouco da estratégia que a Bahia tem utilizado, e, como o Reinaldo falou, ele é parceiro da construção do Plano de Desenvolvimento Integrado da Bahia 2035, uma construção inacabada, mas não interrompida. Por quê? Porque esse plano hoje orienta a construção dos PPAs e foi responsável para que todos os planejamentos estratégicos, organizacionais das diversas secretarias de governo pudessem acontecer no mesmo tempo, utilizando-se como as premissas do PDI, e realizando isso no momento oportuno de ser incorporado à elaboração dos PPAs. Eu preparei aqui uma apresentação, a coordenação pode ficar com vocês depois, e que tem alguns indicadores da visão de futuro que mostram o quanto foi acertado a Bahia buscar uma estratégia de longo prazo. A Bahia é um estado que tem um passado de planejamento, né, desde a década de 50, que a Bahia busca se planejar, e todos sabemos que o planejamento governamental de longo prazo ele perde espaço ali a partir da década de 80, e as iniciativas regionais terminam sendo, como é que eu diria, confrontadas com a ausência de um plano nacional. Os que me antecederam fizeram uma periodicidade muito interessante em relação ao desenvolvimento do Brasil, e eu também fiz aqui da Bahia, eu não usei nenhum método de ciclos econômicos para fazer isso, foi muito mais um olhar mais didático de entender grandes ciclos que a gente observa lá no planejamento. E a Bahia, da década de 80 à década de 50, da década de 50 à década de 80, o que a gente percebeu foi uma industrialização localizada no interior do Estado, com baixa densidade econômica, e a desigualdade, como eu falei, como condição imanente do desenvolvimento. A gente já nasce assim, e o ciclo seguinte não consegue superar isso, em que pese avançarmos um pouco na interiorização das indústrias, mas não conseguimos romper com esses grandes problemas, a pobreza e a desigualdade. De 2007 até 2022, uma definição foi feita. E qual foi a definição? Historicamente, a pobreza e a desigualdade sempre foram ou ignoradas, né, ou esquecidas, e a gente tomou uma posição de colocar isso em tela.
Nosso Estado é assim, não é fácil, é uma condicionante histórica, e quem pensa no desenvolvimento, obviamente, no planejamento de longo prazo, obviamente que também pactuando com quem trouxe, concordando com quem trouxe Celso Furtado para a discussão, a ideia de desenvolvimento como superação ao crescimento, mas compreendendo que esse é um fenômeno de longo
Me ouvem? Me ouvindo? Quando puder continuar. Positivo, vamos entrar. Participar. Voltamos. Podemos? Já voltamos, já estamos no ar. Pode continuar. Quanto tempo me resta? Quanto tempo me resta? Eu não sei, eu acho que... Nós temos tempo, pode prosseguir, nós temos tempo. Bom, eu acho que eu tinha parado na periodização do desenvolvimento da Bahia. Eu não consegui bem a ordem da apresentação, fiz mais para ancorar o pós-encontro, mas dizer o seguinte, que por mais que tenhamos aqui a construção de uma estratégia materializada num plano de longo prazo, nós não estamos num patamar avançado como no Ceará. No entanto, as premissas que o Estado do Ceará, que o Expedito colocou aqui, elas são importantíssimas e nós avançamos fortemente em alguma delas, principalmente internamente ao governo, né, no sentido de ter um PPA que reflete aquilo que foi pensado como cena futura em 2035. Isso porque aí é um estado muito grande, parte do seu território com uma porção significativa de semiárido, e que a presença do Estado é muito importante, né? Os dados são terríveis, né? Há territórios de identidade em que a participação do Estado no PIB supera 30%. Então, é inimaginável você não ter o Estado como indutor dos investimentos ou até com políticas públicas de assistência em algumas regiões. Obviamente que a gente tenta superar essa ideia da mera assistência. E aí que entra esse capítulo todo que se descortina de oportunidades que foi faladas aqui. Existem outras oportunidades para além dessas que foram faladas e algumas trazidas exatamente pelo ambiente de crise que nós vivemos recentemente com a pandemia, com a guerra da Ucrânia, e são fatores que nós não estavam no nosso radar. É claro que, ao pensar o longo prazo, você cria cenários, nesse cenário você se movimenta. Foi o caso do nosso PPA. A pergunta mais recorrente que eu recebi foi que, assim que a pandemia, ali em março, recrudesce e a Bahia começa a tomar medidas em relação à pandemia, é que nós teríamos que fazer um outro PPA. E ter uma âncora, como um plano de longo prazo, o cenário foi o inverso, ao contrário. O PPA foi o orientador de toda a nossa ação em relação à pandemia, no sentido de não nos desorganizarmos em relação aos problemas que as políticas materializadas no PPA buscavam mitigar. Então, essa questão de ter um plano de longo prazo e não ter um plano nacional, isso é um problema, porque você não tem uma visão de nação. Num país que não tem uma visão de nação, está fadado ao fracasso.
Então, quando eu vejo essas iniciativas regionais, aí é que vem o meu otimismo no sentido de que é possível, nesse momento, a gente retomar um capítulo de desenvolvimento regional num grau de maturidade muito elevado. Esse nosso plano, ele teve como fonte, foi quase que simultânea de elaboração, também o plano regional da SUDENE, né? As ações recentes do Consórcio do Nordeste e o próprio plano da SUDENE orienta a nossa carteira de projetos, que é o último slide que eu tinha colocado, eu posso falar lá adiante. O fato é que as tendências que se apresentam hoje, né, elas precisam ser pensadas como é que no futuro elas vão modificar o nosso ambiente, ou como o nosso ambiente estará. Então, nesse sentido, o plano legal é o PPA, não é o PDI. Mas o fato de, internamente ao governo, você alinhar todo o planejamento setorial das secretarias, né, no momento hábil de poder servir de subsídio ao PPA, fez com que essas estratégias de longo prazo pudessem ser orientadas nas políticas materializadas no PPA. E por que isso é importante? É importante porque deve ser a realidade de outros estados. O nosso governo é um governo de uma ampla coalizão, e todo mundo quer sair na foto, né? E quando todo mundo quer sair na foto, há uma confusão muito grande naquilo que é prioridade. Esse é um problema que a gente vive aqui. Então, ter feito essa orientação estratégica ajudou fortemente na organização daquilo que é prioridade, para que a gente possa, aqui na Bahia, trabalhar no sentido de mitigar esses dois problemas históricos que a gente elegeu como sendo de difíceis solução, a pobreza e a desigualdade. Então, o que é que a gente apontou no PDI? A gente quer um Estado indutor do desenvolvimento, não pode abrir mão disso, né? E só dessa forma que você consegue melhorar a vida das famílias. Alguém, acho que foi o Luiz, falou das cidades médias e fortes que apareceram recentemente no Nordeste. Aqui na Bahia não é diferente. Você olha para a Vitória da Conquista, né, um centro de excelência em educação, um centro de excelência em saúde. Agora você pergunta, e qual é a perspectiva do desenvolvimento hoje em Vitória da Conquista? Isso precisa ser pensado. Tem uma série de questões, tem uma série de problemas lá, tem problema de água, tem problema do gás encanado, né? Mas isso não significa dizer que você precisa solucionar isso para ter Vitória da Conquista como uma cidade que continue tendo o seu desenvolvimento e mantendo o seu porte. O fato é que, ante essa antecipação desses problemas, isso discutiu uma série de outras questões. Na Bahia não há um território que não tenha, pelo menos, um centro tecnológico de formação. Tem territórios que têm 2 universidades, tem o luxo de ter 2 universidades. A pergunta é, qual é a conversa que esse centro de educação tem conjuntamente para olhar o desenvolvimento da Bahia? E a gente se ressente disso. Por isso que é um trabalho sempre em construção. E os desafios não são pequenos. Os desafios apresentados em 2017, quando trabalhamos juntos aí com o Reinaldo, eram desafios que muitos deles permanecem hoje. Daí a ideia da gente atualizar aquilo que foi feito lá com a cena projetada para 2035, a gente projetar para 2050. Então, aí você tem o desafio da demografia, o desafio da concentração produtiva, a questão do reduzido número de cidades médias. A Bahia deve ter, 5 a 6 municípios com população acima de 200 mil habitantes, né? Então, essa é uma realidade que dificulta você pensar uma saída via rede de cidades. A gente tem tido muita dificuldade nisso. A questão da concentração fundiária, né? A questão hídrica. Fizemos uma simulação utilizando o modelo de equilíbrio geral computável, né, e algumas dessas variáveis são deletérias ao nosso desenvolvimento. E para completar, né, a emenda do teto do gasto, a emenda 95, só ela impacta na nossa demanda agregada negativamente em torno de 30% até 2035. Então, esse é um gargalo enorme que nós temos, né? Então, impacta em todos os componentes da demanda agregada, impacta na arrecadação de impostos. Então, como é que você pensa política, por mais que você faça um plano de desenvolvimento para a Bahia, como é que isso se resolve sem a integração de política regional? Não se resolve. Então, é nesse sentido que eu acho que esse ambiente que está sendo criado no Nordeste possibilita a gente ampliar esse grau de conversa e, a partir daí, quem sabe,
essas iniciativas poder contribuir para a formação de um pensamento nacional novamente, coisa que nós perdemos ao longo dessa década. Nesse exato momento que a gente está pensando em atualizar o PDI, na apresentação, se vocês quiserem olhar depois, tem uma série de indicadores da visão de futuro, já mostrando de 2017, 2018 até aqui, o que é que nós avançamos, e nós fizemos uma revisão recentemente e colocamos a polaridade de cada indicador disso. Isso por conta da guerra da Ucrânia e por conta também desse período que a gente está passando aí com a pandemia, né? E estamos finalmente concluindo a carteira de projetos em uma visão de que esses projetos não pode ser projeto de infraestrutura, não pode ser projeto da instalação de empresa, tem que ser projetos pensados conjuntamente. Nesse sentido, criamos uma taxonomia que é claro que os projetos estruturantes são importantes, mas na cabeça de quem vai submeter a eleição agora, o que ganha a eleição é o projeto estruturante. E se a gente que pensa o futuro entrar nessa, a gente não consegue apontar. Então, para terminar, os projetos que nós estamos pensando, ele tem que ser estruturante, mas um projeto estruturante gera projetos dinamizadores, que são aqueles projetos que podem gerar capilaridade ao redor daquela região. E esses projetos dinamizadores podem gerar outros tantos projetos transformadores, que são projetos para além daquilo que normalmente o político fala, de cuidar da vida das pessoas. Não, são projetos para transformar a vida das pessoas, que vai impactar na renda, que no nosso caso aqui é muito baixa. Então, qualquer projeto pensado, ele precisa estar alinhado nessa direção. Se é estruturante, ele se liga a um tanto de projetos dinamizadores. Se é dinamizador, se liga a um tanto de projetos que são transformadores. Obrigado, por aqui, continuamos aí conversando. Muito bem. Tempo mais apenas para reafirmar algumas percepções que tenho sobre esta questão tão candente, tão fundamental para a construção de uma sociedade minimamente justa e que possa ser pacificada na medida em que as desigualdades se reduzem. Na minha visão, e olhando a realidade dos estados nordestinos, dos seus orçamentos públicos, por exemplo, na Bahia, a Bahia é o maior estado com a economia mais... fazer um encerramento, dizer que, na minha percepção, considerando que a economia do Nordeste evidencia uma insuficiência, tanto da capacidade pública de investimento quanto privada, de fazer as transformações imperiosas pela escala de investimento e também pelo enorme hiato que precisa ser superado, basta compilar os dados que foram aqui apresentados. Eu tomo como referência, por exemplo, o orçamento público da Bahia. Ele é inferior ao faturamento de uma empresa aqui do polo de Camaçari. E essa empresa de Camaçari tem um lucro anual que é maior do que a verba discricionária do governo do Estado. Então, nós temos dificuldades muito grandes. O orçamento da Bahia equivale ao orçamento, por exemplo, do Paraná ou do Rio Grande do Sul, que tem uma população muito menor que a da Bahia, com um território que é entre 1/3 e a metade, e que não tem um semiárido para administrar. De modo que, sem uma reciclagem de excedentes, portanto, sem uma política nacional de desenvolvimento territorial, eu não vejo nenhuma alternativa para o desenvolvimento do Nordeste, embora ele tenha muitos vetores para o crescimento econômico. Eu entendo, como quando discuti há pouco tempo com o pessoal da pós-graduação da UFBA, que eu vejo, por exemplo, no caso da Bahia, e isso vale para todo o Nordeste, um conjunto de vetores através dos quais é possível estimular o investimento, mas o crescimento econômico, ele por si só não é capaz de transformar essa realidade, até porque, a depender das circunstâncias institucionais e sociais em que ele ocorre, o crescimento econômico pode ser, inclusive, portador de desigualdades. De modo que eu acredito que, para a superação deste estágio, dessa realidade social e econômica do Nordeste, sem uma política nacional de desenvolvimento regional, nós não teremos êxito na superação desses desafios. É a minha percepção. Espero que eu gostaria de estar errado,
mas observo que é uma incapacidade mesmo. Por exemplo, nós estamos aqui com uma ferrovia de 1.500 quilômetros que há 12 anos se fala em colocá-la pronta. E ninguém sabe o dia que ela ficará pronta, é uma coisa sine die. Um Estado que leva 12 anos para construir uma ferrovia de extrema relevância para a sua integração e não tem capacidade nem pública nem privada interna de fazê-lo, e ainda para chegar a um porto que não se sabe se esse porto será apenas de granel ou se será também de container, porque nós vivemos o dilema do Nordeste daquilo que Richman definia como, ou aquilo que se definiu como o dilema de Richman. Não há demanda porque não se investe na infraestrutura porque não há demanda, mas a demanda só ocorrerá se a infraestrutura for feita. E isso não pode ser pela via do mercado, seria pela via do Estado. E o Estado brasileiro subordinou-se à ideia neoliberal de que é o mercado que comanda a possibilidade do desenvolvimento, pura e simplesmente assim. Era isto que eu queria comentar e, mais uma vez, parabenizar a organização do evento, todas as pessoas envolvidas, pedir desculpas particulares aqui à professora Ana Arruda, porque eu recebi uma mensagem, acho que por delay, chegou um pouco atrasada, enquanto ela falava, dizendo que o tempo dela que o tempo já havia estourado, mas era uma mensagem em relação à palestra anterior e eu a interrompi, então estou demitido, mas com as desculpas devidas.